Meu nome é Emerson, eu nasci em Curitiba e hoje eu moro em Goiás, eu sou empresário, mas a minha vida nem sempre foi assim. Em um determinado momento da minha vida, eu me senti muito fraco por conta de uma situação que eu passei com um problema familiar. O meu pai chegava em casa muito tarde, de farra, de noitada, e eu sabia que ele traía minha mãe, já tinha visto ele com mulheres. Então, assim, aquilo criava uma revolta muito grande dentro de mim que eu não aceitava. Eu tinha a ideia de uma família feliz. Eu coloquei uma peça de roupa na mala, suficiente para uns 2, 3 dias, e eu saí e por 2 anos eu fiquei morando nas ruas como um mendigo mesmo, como um verdadeiro morador de rua. Dormia no papelão, ficava sem comer, mexia no lixo. Quando era possível, cuidava de carro. Às vezes eu cuidava de carro e vendia latinha. E esse dinheiro que eu conseguia com essas atividades, eu usava para comprar bebida, comprar cachaça, comprar vinho, fui deixando o cabelo crescer, barba crescer, eu não tomava banho. E eu passava 24, 48, 72 horas sem dormir. Eu ficava andando igual um zumbi pelas ruas. Eu tinha medo de dormir à noite por conta de que fizessem algum mal para mim. Logo que eu saí de casa, a minha mãe ela ia muitas vezes à minha procura. E ela depois descobriu um local que eu ficava. Muitas das vezes, ela, quando ia lá, ela me achava e levava para mim uma refeição, um prato de comida, alguma coisa. E nessas idas dela, ela me fazia convites para retornar para casa. Só que eu, devido àquela minha fraqueza, eu não aceitava e não voltava para casa. Até que um dia ela pegou e falou assim, tudo bem, já que você não quer voltar para casa, então faça uma visita aqui próximo. Existe uma igreja e você faça uma visita lá que as pessoas que estão lá vão te ajudar. E eu aceitei, eu falei, eu vou lá porque eu não tenho mais nada para perder, vamos ver se eu consigo pelo menos um prato de comida. E quando eu cheguei à igreja, eu me lembro que eu sentei no último banco, estava sendo pregado sobre sacrifício. E naquela hora parece que a minha mente voltou a si, eu estava falando sobre você que tem a sua vida que está na miséria, você que está com a vida destruída, você que está no fundo do poço. Faz um desafio com Deus, faça um sacrifício que a sua vida vai mudar. E eu falei assim, puxa, parece que está falando comigo. Eu entendi, falei assim, é comigo mesmo. O que mais eu tenho a perder? Se ele está falando aí é verdade, então eu vou tentar, eu vou fazer esse desafio. Porque eu vou perder o quê? Eu não tenho mais nada para perder. Então eu aceitei esse desafio. E exatamente quando eu passei pelo altar, aquela fraqueza que eu tinha, naquele momento parece que ela desapareceu. E eu descobri aquele potencial que eu tinha, o altar me deu a força que eu precisava para encontrar a solução. E logo que eu desci nos últimos degraus, eu já não era mais fraco, eu era forte. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa para poder gerar o meu sacrifício. E eu sabia que eu tinha poucas moedas, mas eu falei assim, eu vou cuidar de um carro, vou cuidar de carro. Então eu ia para a porta de festa e começava a cuidar de carro, de flanelinha, juntava as moedinhas e colocava no meu envelope. Aí eu ia, catava latinha no lixo, e vendia as latinhas no ferro velho e colocava no meu envelope. Muitas vezes a minha mãe levava almoço para mim, eu pegava aquela refeição e vendia para os meus colegas de rua por R$2, R$3, só para inteirar o meu voto. Muitas vezes eu passava na frente de restaurante, sentia o cheiro da comida e tinha o dinheiro na minha mochila que eu estava juntando e eu passava reto porque eu só ouvia aquela voz, faz que a tua vida vai mudar, faz que a tua vida vai mudar. E eu sentia frio às vezes, passava na frente de um hotel e vinha aquela voz na minha mente, falava assim, entra aqui e dorme só hoje, porque hoje a noite está muito fria. E eu falava, não, mas não é uma noite de hotel que vai mudar a minha vida. E eu juntei esse dinheiro, eu não desinterei e eu consegui cumprir o meu sacrifício. Eu fui fiel até o último dia. Durante 20 dias que eu passei e peguei o meu envelope, até no dia que eu cumpri o meu sacrifício, foram 20 dias. Aí eu passei pelo altar, cumpri o meu voto, desci pelos mesmos degraus e acabou a reunião, tudo normal, e eu voltei para a praça. Sentei na praça e comecei a pensar. Foi aonde eu tomei a decisão de voltar até minha casa e eu me reconciliei com a minha família, eu pedi perdão para os meus pais, eu conversei com a minha mãe, com o meu pai, pedi desculpa por tudo que eu tinha feito e a minha vida familiar já começou a ser transformada. Eu comecei a trabalhar e sentia muita vontade de estudar. E aí eu comecei a frequentar uma faculdade, fiz vestibular, passei e fui para a faculdade. E aí eu me formei engenheiro. Logo depois eu comecei a trabalhar em uma empresa e eu virei diretor dessa empresa. Deus ele foi me abençoando, me abençoando, me abençoando e eu me tornei diretor dessa empresa. Uma vida financeira estável, porém eu era uma pessoa sozinha.
E eu senti um desejo muito grande de encontrar alguém para formar uma família. Então veio uma campanha e eu fiz mais um sacrifício pela minha vida sentimental. E aí Deus me deu uma pessoa, eu conheci uma pessoa de Deus e eu casei. Então a minha vida sentimental foi transformada também no altar. E veio uma ideia para mim, assim, rapaz, você tem conhecimento do mercado, você tem domínio sobre a profissão, abre uma empresa para você. Depois que eu abri essa empresa, começou a surgir muitas ideias. Então, primeiramente eu abri uma empresa na área de engenharia, que trabalha só com parte de engenharia elétrica. Depois surgiu uma outra ideia e eu abri uma segunda empresa, que é uma empresa que a gente trabalha com locação de grupos geradores, para energia também. E recentemente eu abri uma terceira empresa na área de irrigação. A minha vida foi prosperando. Eu fui conquistando, fui comprando imóveis, carros e viagens. Eu recentemente cheguei de viagem do exterior, estava fazendo um curso no exterior para trazer um pouco mais de tecnologia para a minha empresa. E hoje eu tenho uma vida próspera. Deus, ele me deu tudo que eu jamais até nem sonhava, eu conquistei. Hoje eu não moro mais na rua, eu moro numa cobertura avaliada em R$1,5 milhão, uma cobertura duplex, com piscina, com tudo que uma pessoa tem direito. O carro que eu ando é uma Mercedes, eu também tenho uma caminhonete a diesel, importada. A minha esposa tem o carro dela. Nós temos chácara, lotes, temos alguns investimentos. Eu tenho uma vida completa. E o altar fez muito mais do que tudo isso que eu tenho hoje, todo esse patrimônio que eu tenho hoje. O altar fez de mim um filho de Deus. E eu recebi o Espírito Santo. Através do altar, Deus não só mudou a minha vida, mas gerou de mim um filho dele.